Pessoal, acho que a gente vai começar então, tá? Agora é 7h30. Bom, só para tentar introduzir para vocês, queria agradecer a presença de todos aqui. Esse tema é um tema bem específico que a gente está trazendo de palestra para vocês, né? Mas vocês vão ver que é bem interessante o conteúdo que o professor Luiz tem para fornecer. A gente vai colocar online também, porque tem muita gente que ligou falando: pô, a gente não vai conseguir participar, não tem como chegar, não vai dar tempo de chegar. Então a gente decidiu improvisar de última hora e fazer uma transmissão online para o público que não vai estar aqui, tá? Mas mesmo assim eu agradeço muito a presença de todos, né? O professor Luiz, ele tem muito conhecimento na área, ele vai estar falando um pouquinho sobre o que ele faz e tal, antes da palestra, mas ele está trabalhando, que eu até brinquei com ele, isso para mim é um sonho, né? Ele trabalha numa empresa privada com pesquisa, então é muito interessante esse tipo de perfil, né? Ele trabalha na CCR, que comanda a concessão da rodovia Dutra, né? Que é simplesmente a maior ligação rodoviária do país, com pesquisa no assunto em pavimentação. Então, eu acho que vai ser bastante produtivo para nós, que vamos estar assistindo aqui, tá? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer sempre estar aqui de novo em Florianópolis. É muito bom vir aqui nessa cidade muito bonita, né? Praia do Lado. Se vocês notam, eu tenho sotaque. Eu sou da Bolívia, pessoal, tá? Eu moro há mais de 10 anos aqui no Brasil e especificamente trabalhando nessa área de pavimentos rodoviários, certo? Pavimentos asfálticos. Então, quando o EDES me convidou aí para fazer uma palestra, para mostrar um pouquinho para vocês nesse período curto que a gente tem, eu escolhi esse tema porque é um tema sempre atual, né? E sempre demandando atualização por parte de nós envolvidos com esse assunto, para sempre procurar a melhor técnica e adequar o que a gente tem disponível hoje, por exemplo, no Brasil, para solucionar os problemas que a gente tem em pavimentos. Então, preparei uma apresentação curta. A gente tem alguns módulos, né, desse no MBA específico de transporte de rodovias, que a gente trata com mais detalhe, que a gente vai ver aqui. Além das outras matérias, lógico, que tem também na grade curricular, como vocês podem notar aí. Mas, entrando um pouquinho no assunto, o Edécio comentou, eu trabalho no grupo CCR, é um grupo muito grande em infraestrutura de transportes, mas especificamente eu trabalho com rodovias, tá? Especificamente em pavimentos. E especificamente, falando ainda mais no detalhe, com pesquisa relacionada a esse tema que eu escolhi para apresentar para vocês hoje, que são técnicas e materiais utilizados para a pavimentação de pavimentos asfálticos, especificamente nessa ocasião. Então, vou começar falando um pouquinho sobre, antes de entrar nas técnicas que eu escolhi para falar com vocês, eu coloquei esse slide para a gente tentar entender qual que é a demanda atual que a sociedade tem, pessoal. Mais ainda nessa época que a gente tem mais dificuldades, que a gente está passando por uma época difícil no país. Uma realidade, se vocês concordam, é que pela dificuldade que a gente tem no Brasil em ter transportes intermodais, a gente tem as rodovias cada vez com tráfego mais pesado, concordam? Se vocês acompanham, não sei se todos vocês estão ligados diretamente à área rodoviária, aproximadamente 2 anos a gente teve ainda a modificação da lei da balança, não sei se vocês estão lembrando disso aí, que passou a tolerar 10% de sobrepeso por cada eixo do caminhão. Isso a gente tem notado que em apenas 2 anos tem levado a uma elevação a uma deterioração cada vez maior dos pavimentos. Mas é a situação atual, pessoal. Então a gente tem que procurar soluções cada vez mais específicas para solucionar esses desafios que a gente se encontra. Isso sempre a gente vai ter, independente se a gente tem crise ou não tem. A gente sempre vai ter uma limitação econômica. A gente não pode utilizar a melhor técnica. Em todos os casos, a gente tem que adequar as nossas soluções de acordo com as limitações orçamentárias que a gente tem. Mas sempre tomando em conta de achar a técnica mais adequada para ter um melhor custo-benefício. E esses dois assuntos, essas duas demandas que eu considero muito atuais,
levam a que a gente tenha que procurar constantemente soluções inovadoras. Tá? Não só para a área rodoviária que a gente está falando hoje, mas para qualquer área que a gente se encontre envolvido. Na engenharia, especificamente, mais para a infraestrutura de transportes. Então, se a gente pensa assim, esses escassos recursos devem ser muito bem investidos. A gente já tem pouco recurso para poder investir em pavimentos. E se a gente não tem... Boa noite. E como a gente tem esses recursos ainda que estão envolvendo o interesse da sociedade, porque são recursos que vêm dos impostos que a gente paga, se a gente não faz um bom investimento desses recursos, o que a gente vai ter? Rodovias cada vez mais deterioradas, certo? Se a gente não faz bom uso desse escasso recurso. Então, se a gente não faz um bom uso desses recursos, a sociedade não vai avaliar bem o nosso trabalho, concordam? Isso a gente passa muito, às vezes quando a gente tem algum erro que escapa no melhor controle de qualidade que a gente possa ter, sempre escapa algum erro, né? E aí o que acontece? Poxa, aquela rodovia foi feita ontem, e hoje a gente o pessoal voltou menos de um ano depois de estar refazendo, o cara não sabe fazer. Certo? Então essa imagem a gente tem que cuidar. A gente como responsáveis por cuidar de qualquer infraestrutura, por projetar, por manter ou por reconstruir qualquer infraestrutura. Nesse sentido, pessoal, escolhi alguns temas para falar com vocês hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses assuntos. Algumas misturas asfálticas especiais que têm sido utilizadas no Brasil e que tem futuro também, vamos citar algumas. Vamos falar um pouquinho sobre os revestimentos asfálticos delgados, sobre asfaltos modificados por polímeros e borracha, sobre sistemas anti-reflexão de trincas e um tema que é muito importante, que é a reciclagem de pavimentos. Ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre as misturas asfálticas especiais. Na década de 90 aproximadamente, no ano 95 especificamente, na Alemanha, o pessoal se reuniu, o pessoal rodoviário, com uma preocupação que vem desde os anos 70, que é a sustentabilidade, pessoal. E eles notaram que naquela reunião eles definiram que a atividade de construção e manutenção rodoviária é uma atividade muito agressiva para o meio ambiente. Então eles traçaram um desafio que foi procurar técnicas alternativas para cada vez menos criar esse impacto ambiental. Resultado de um dos resultados desse esforço foi qual? O desenvolvimento dessas misturas asfálticas mornas na Alemanha. Tá? O que consistem as misturas asfálticas mornas? Usualmente quando a gente fala em construir um concreto asfáltico, a gente está falando em qual temperatura? Não sei se o pessoal aí tem... Alguém está envolvido com essa área mais de produção? Alguém pode dizer uma temperatura aí, pessoal? 20, 30. Para usinar, 150, 160, e para compactar, a gente estaria falando em 120, 130 aproximadamente, né? Dependendo muito se a gente trabalha também com asfalto modificado ou não. Mas um asfalto comum, estaríamos nisso aí, certo? Aproximadamente aqui, né, pessoal? Mistura quente, aproximadamente 150 até 180 graus aproximadamente. Então, nesse encontro na Alemanha, a partir desse encontro eles começaram a desenvolver técnicas e chegaram a misturas mornas, tá? Essas misturas aqui ainda tem as semi-mornas, mas ainda não estão bem desenvolvidas, e as misturas a frio também, que são a temperatura ambiente, né? Mas o que são essas misturas asfálticas mornas? São misturas que permitem que eu possa usinar e compactar elas com temperaturas inferiores, em torno de 30 a 40 graus Celsius abaixo de uma temperatura normal. Então a gente estaria falando em uma usinagem aí em torno de 130, 120 e compactação em torno de 110 a 100 graus Celsius. Mas como isso é possível, pessoal? Vejam aqui, ó, uma mistura asfáltica quente, convencional, com uma temperatura próxima a 170 graus, e aqui uma temperatura em torno de 135 graus. Tá? Uma imagem, uma fotografia térmica.
Vejam a importância dessa mistura asfáltica no exterior, pessoal. Nos Estados Unidos, a gente está falando em torno de 90% dos estados que já estão aplicando essa mistura asfáltica morna. O assunto foi desenvolvido na Europa por essa questão ambiental nos anos 90. E nos Estados Unidos essa técnica começou a ser copiada nos anos 2000. E hoje não tem um estado, esses estados aqui, que estão mais em azul claro, são estados que ainda não estão desenvolvidos completamente a técnica, mas que estão utilizando já. Os demais, em verde e em roxo escuro, já estão utilizando normalmente a técnica de asfalto morno. Mas como eu consigo baixar essa temperatura? Como eu faço para poder, com o asfalto, que é um material que eu preciso aquecer para ter a trabalhabilidade de usinar e de compactar, como eu faço para poder baixar essa temperatura? Uma é utilizando aditivos na mistura, tá? Podem ser de vários tipos aqui, ó. Químicos surfactantes, ceras orgânicas e zeólitas, tá? O mais utilizado hoje no Brasil é a primeira, químicos surfactantes. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina tem várias aplicações já que têm sido feitas, né? Não sei se alguém tem ouvido falar sobre isso aí, pessoal. Se alguém está envolvido com uma pavimentação morna. Mas aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente, tem muito interesse nessa mistura asfáltica morna. Por quê, pessoal? Por temperatura, né? São os estados mais frios do Brasil que fazem com que quando a mistura sai da usina, sofra um esfriamento mais rápido pela temperatura ambiente mais fria. Então, quando eu tenho temperaturas usinadas, temperatura mais baixa, o gradiente térmico que eu tenho entre a temperatura da massa e a temperatura ambiente é menor. Isso faz com que o gradiente de redução de temperatura também seja menor. Tá? Então, isso é muito interessante para climas frios. E isso tem feito, por exemplo, uma característica tradicional, inclusive o órgão estadual de rodovias aqui de Santa Catarina tem adotado, já também tem uma normativa para misturas asfálticas mornas, que tem modificado que se a mistura asfáltica tem esse aditivo morno, pode-se tolerar uma temperatura ambiente mais baixa. Tá? Normalmente a gente fala aqui, abaixo de temperatura ambiente de 10 graus Celsius, a gente não faz mistura asfáltica quente. Então a norma tem sido modificada aqui para 5 graus. Certo? Então eu consigo fazer em dias mais frios também utilizar e poder fazer pavimentação asfáltica. Isso tem abrido uma margem de dias maiores ao longo do ano, né, para eu poder trabalhar com a pavimentação asfáltica. A outra forma também que tem sido utilizada, não muito aqui no Brasil, mas é uma técnica também considerada morna, é espumar o asfalto. Que consiste em quê? Em utilizar uma pequena quantidade de água na usina. Então se faz uma adaptação na usina de asfalto e se injeta um pouco de água no asfalto para conseguir espumar o asfalto e assim derrubar a viscosidade dele e facilitar a homogeneização do asfalto com os agregados, tá? Essa técnica tem sido muito utilizada nos Estados Unidos, mas hoje também está começando a entrar em desuso, pessoal, tá? A tendência é utilizar mais aditivos, até por causa da durabilidade. A gente está falando em que essa técnica tem aproximadamente 15 anos nos Estados Unidos. Em termos de qualidade, durabilidade da mistura asfáltica, tem se mostrado não tão eficiente essa técnica aqui, tá? Então tem se partido a utilizar mais aditivos que são diretamente adicionados ao asfalto. Então hoje, se a gente chega e fala para a distribuidora de asfalto, que é a Petrobras, a Greca, a NT Asfalto, qualquer uma dessas distribuidoras, a gente fala, eu quero mistura asfáltica, eu quero fazer uma mistura asfáltica morna, eles já mandam um ligante asfáltico aditivado para eu poder trabalhar com essas temperaturas mais baixas. Ok? Vejam a diferença aqui, pessoal, nessa imagem. Dá para chegar a qualquer diferença entre uma mistura asfáltica morna e uma mistura asfáltica convencional? Vejam aqui toda a fumaça que
sai quando está sendo descarregada a mistura asfáltica, numa mistura asfáltica convencional comparada com uma mistura asfáltica morna. Então, dentre os benefícios, o principal é esse aqui, ó. A diminuição de gases e fumos, a exposição menor dos trabalhadores para esses gases que são bastante prejudiciais para a saúde. Então, essa é a principal preocupação que se tem hoje, né, quando a gente tenta conservar a saúde dos trabalhadores, principalmente foi o fundamento para o desenvolvimento dessa mistura, tá? Outro assunto interessante, eu consigo utilizar maiores quantidades de material fresado, tá? Isso também é muito interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre material fresado e reciclagem de pavimentos. Então, o emprego de misturas mornas facilita que eu possa trabalhar com 20, 30% de material fresado numa mistura asfáltica nova, por exemplo. Ok? Menor desgaste na usina de asfalto, por utilizar temperaturas menores. Isso também é muito interessante, né, pessoal? Otimização do consumo de combustível. Quer dizer, numa mistura asfáltica eu tenho que aquecer até 150, 160 graus, isso vai me causar um consumo de combustível X. Se eu estou achando 20 a 30, 40 graus a temperatura, isso vai me causar também uma economia do combustível que eu utilizo na usina, né? Para fazer o aquecimento tanto do ligante asfáltico como dos agregados. Tá? Então esse é um benefício. A gente tem notado a economia em torno de 20%, pessoal, no consumo de combustível. Tá? Então a gente tem visto que, tudo bem, a mistura asfáltica a gente está colocando alguma coisa a mais na mistura, então isso vai ser um custo maior, concordam? Mas quando a gente enxerga todo esse outro benefício de consumo de combustível, redução do desgaste da usina de asfalto, melhor trabalhabilidade da mistura, isso chega a praticamente empatar o custo. Tá? Por que melhor trabalhabilidade da mistura? Porque isso facilita como eu falei, em dias frios a poder trabalhar. Isso tem facilitado também a quê? Essa mistura, se eu estou com o ligante asfáltico modificado com aditivo morno, eu consigo cozinhar ele a temperatura normal, por exemplo, e aí eu poderia o quê? Estender o prazo de transporte, por exemplo. Certo? Então, eu produzi a mistura asfáltica na temperatura normal, mas eu posso aplicar ela até 50 graus, por exemplo, produzir a 150 e ela pode ser aplicada até 100 graus. Então, até 6 horas depois eu posso ainda compactar essa mistura asfáltica. Isso também é um benefício, isso melhora a trabalhabilidade e facilita o transporte da mistura, caso aconteça algum percance no meio do caminho, né? Outra coisa importante, quando a gente enxerga o ligante asfáltico, boa parte do ligante asfáltico é oxidado durante a produção. Se a gente pensa, o ligante asfáltico vai se oxidar 100% no final da vida útil dele, lá 10 anos depois, vamos supor, desse 100%, 70% aproximadamente acontece na usina, no processo de produção. Então, se eu estou aquecendo menos esse asfalto na usina, eu estou prejudicando menos ele e eu estou estendendo um pouco mais a vida útil dele também. Isso é muito interessante também para a durabilidade do asfalto. A gente falou também desse incremento da distância, né? E também facilita a compactação. Aí se a gente compara também no campo, a gente consegue visualizar a diferença de uma mistura asfáltica quente e uma mistura asfáltica morna. E a gente, quando conversa com os funcionários, fala, poxa, é muito mais fácil de trabalhar, não tem aquela fumaceira, né? Tudo isso fica mais agradável o ambiente de trabalho também para os colaboradores. Para onde a gente pode aplicar isso aí? Qualquer asfalto pode ser morno, pessoal. É simplesmente aditivar aquele químico surfactante, as zeólitas ou ceras orgânicas. Então posso transformar qualquer asfalto em um asfalto morno. Em qualquer mistura asfáltica também, qualquer granulometria que eu for utilizar pode virar uma mistura asfáltica morna. Regiões frias, eu falei que aqui, por exemplo, em Santa Catarina, é uma aplicação interessante, até por isso que as normas têm sido modificadas recentemente, para introduzir a aplicação dessa mistura asfáltica. Em áreas urbanas é também interessante, por quê? O que acontece com o tapa-buraco, pessoal?
O cara vai lá na usina, bate a porta da usina às 7 horas da manhã, enche o caminhão de asfalto, mas esse asfalto ele vai aplicar até 5 horas da tarde, né? Em qual temperatura? Certo? Não vai conseguir mais compactar esse asfalto frio. Agora, se ele utiliza um asfalto morno, isso pode facilitar a aplicação no meio urbano, porque assim ele vai conservar a temperatura por mais tempo, e mesmo ele estando mais frio, ele ainda vai receber a compactação adequada, vai facilitar essa compactação. E também em áreas que demandam rápida liberação ao tráfego. Por quê? Vamos supor, eu tenho que construir, normalmente lá, por exemplo, aqui a gente tem em rodovias de alto volume de tráfego, a gente só pode trabalhar durante a noite. Então a gente fecha a rodovia 10 horas da noite, tem que liberar 6 horas da manhã. A gente tem então uma janela aí de 8 horas de trabalho, que na verdade viram 6, por causa da sinalização de abertura e fechamento de tráfego. Então em 6 horas a gente tem que fresar o material, tem que fazer a correção necessária e aplicar a mistura asfáltica e logo abrir o tráfego. Se a mistura asfáltica está muito quente, eu tenho que deixar por mais tempo ela esfriando para poder liberar o tráfego. Porque se eu libero a mistura asfáltica quente, o que vai acontecer? O tráfego entra e vai deformar, né? Agora, se a mistura estava mais morna, ela vai terminar de esfriar mais rapidamente e vai facilitar a abertura ao tráfego em menos tempo também. Isso tem sido muito benéfico nos Estados Unidos para aeroportos. Aeroportos ainda têm menos tempo para fechamento do tráfego. Não sei aqui se tem feito alguma... Agora que foi concessionado o aeroporto, né, aqui em Florianópolis, provavelmente essa seja até uma demanda para fazer qualquer atividade na pista de pouso. Tá? Em Curitiba tem sido também uma demanda, por exemplo, eles tinham que fechar meia-noite e tinham que abrir 6 horas da manhã. Então 6 horas de janela de trabalho apenas. E imaginem fazer isso em junho aqui, né? Uma temperatura de abaixo de 10 graus com certeza. Então é uma técnica bastante interessante para solucionar esse aspecto. Outra mistura asfáltica. Então, a mistura asfáltica morna, pessoal, eu diria que hoje é uma realidade no Brasil, tá? As normas têm sido modificadas, o DENIT tem norma para isso também, tá? O Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul também tem modificado para poder utilizar a mistura asfáltica morna, tá? Então, hoje é uma realidade. Isso já... A primeira aplicação foi em 2008 e de lá para cá tem sido crescente a sua utilização. A outra mistura asfáltica especial que eu escolhi para falar com vocês é a chamada SMA. Alguém já ouviu falar disso aí, pessoal? SMA. Quando a gente fala em mistura asfáltica, quem está envolvido aí, pessoal? Normalmente, que mistura asfáltica vocês estão acostumados a ouvir por aí? A faixa C, B, C do DENIT, né? A gente fica muito limitado a trabalhar com essas faixas granulométricas, né? Apesar de que o próprio DENIT também tem, né? DR também tem essa faixa de SMA especificada nas próprias normas brasileiras. O que é essa faixa de SMA? Novamente uma mistura asfáltica desenvolvida na Alemanha, pessoal. Ele tem uma granulometria descontínua. O que é uma granulometria descontínua? Quando a gente fala em uma granulometria contínua, a gente pensa em agregados, né? Vejam, aqui é uma granulometria contínua que a gente tem. A gente pensa em uma granulometria que tem grãos, graúdos, né? Partículas maiores que deixam vazios, que são preenchidos por agregados intermediários, que deixam vazios, que são preenchidos por agregados finos, certo? Na descontínua, a gente tem uma fração de agregados faltando. Dá para enxergar isso aqui, pessoal? Vejam, esse é o SMA. Eu tenho agregados graúdos e o que está faltando aqui é o quê? Agregados intermediários. Então, os agregados graúdos deixam vazios e são preenchidos por quê? Por agregados finos e asfalto. Então aí se forma
que a gente chama de um mastic, que é a associação do agregado fino com o ligante asfáltico. Ok? Qual que é o benefício disso aí? Por que os alemães pensaram em utilizar isso aí? Que é uma mistura que tem mais asfalto, mais cap. A motivação dos alemães foi a seguinte: criar uma mistura que seja mais resistente à deformação permanente, certo? Aquele afundamento de trilha de roda que acontece aonde? Que a gente vê, pessoal, aqui no meio urbano, onde a gente enxerga isso aí? Paradas de ônibus, né? Corredores de ônibus. Aí a gente pensa, a solução é utilizar pavimento de concreto, né? Será? A gente tem feito isso, mas será que a gente não focou em tentar utilizar uma mistura melhor? Um ligante asfáltico de melhor qualidade? Uma granulometria melhor? Então os alemães pensaram nisso, só que pelo fato de eu deixar mais vazios, esse vazio tem que ser preenchido por asfalto. Mas isso não seria incoerente? Eu quero melhorar a resistência à formação permanente, mas eu estou colocando mais asfalto. Na teoria seria o oposto, né? Mais asfalto deixaria a mistura mais suscetível à deformação permanente. Mas o que acontece? Vejam o nome da mistura. É uma matriz de quê? De pedra. Então o que garante a resistência à deformação permanente é esse contato grão a grão que eu tenho das partículas graúdas. Isso que mantém uma estrutura resistente à deformação permanente. Ok? Por isso que quando a gente trabalha com essa mistura tem que selecionar cuidadosamente os agregados que a gente vai trabalhar, porque aí o que vai trabalhar é agregado contra agregado muito pontualmente. Essa mistura, por ter mais cap, vai ser mais durável e vai ser mais resistente à fadiga. Os dois principais problemas que a gente tem em mistura asfáltica, pessoal, de revestimentos asfálticos, são o quê? Deformação permanente e trincamento por fadiga. Então, puxa, eles desenvolveram uma mistura que é boa para deformação permanente e boa para fadiga. Então, uma mistura asfáltica ideal. Quando a gente vê e pensa na Alemanha, né? Puxa, o cara lá não tem limite de velocidade, né? Como é possível lá ir a 250 km por hora numa autobahn e não balançar como a gente balança aqui nas nossas rodovias, né? É porque eles utilizam misturas asfálticas de altíssima qualidade como essa aí. Além dos equipamentos que são utilizados para execução, né? E a mão de obra também, com certeza. Mas e o preço? Boa pergunta. Se eu estou utilizando mais cap, vai ser mais caro. E o cap é o insumo mais caro da mistura asfáltica, né? Só que isso, por exemplo, a gente projetou muitas misturas asfálticas assim para as marginais em São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, as marginais da rodovia Tietê, perdão, da marginal Tietê em São Paulo, foram feitas com SMA. Por quê, pessoal? Por isso aqui. É uma mistura mais durável, né? Por ter maior conteúdo de cap. É mais cara, sim. Mas é um trecho que eu tenho... Lá a gente tem 280 mil veículos por dia. Então, se eu vou fazer uma intervenção, puxa, eu quero fazer uma intervenção para pelo menos que isso dure uns 15 anos. Tá? Então, a durabilidade é uma mistura muito mais cara, mas também a durabilidade que eu tenho é muito maior. Isso facilita o quê? Operacionalmente. Quando toda vez que a gente tem que fazer uma obra nessas condições, é muito traumático. Então, enquanto menos eu tenho que intervir, melhor. Então, aí a gente tem que pensar em soluções que sejam mais duráveis, né? Além de utilizar mais cap, pessoal, bom, aqui outra vantagem que tem essa mistura asfáltica. Se vocês veem, ela fica bem rugosa, né? Ela fica bem com essas pedras praticamente expostas aqui. Diferente de uma mistura faixa C do DENIT, por exemplo, que fica lisa. Só que aí, por exemplo, as especificações falam que a gente tem que ter um coeficiente de aderência, pessoal. A gente não quer uma mistura asfáltica lisa. Por quê? Nossa. Oi?
por segurança em dias de chuva principalmente, né? O que acontece? A gente tem o problema de spray, né? Quando tem dias de chuva, os pneus dos veículos perdem aderência, eu posso ter o risco de ter a aquaplanagem, né? Essa mistura melhora essas condições porque favorece ter uma drenagem superficial. E eu rompo com essas pontas dos agregados aquela lâmina de água que se forma em dias de chuva. Então é uma mistura que favorece muito também a segurança do usuário. Deixa eu perguntar, quando o asfalto diminui a espessura é igual do asfalto anterior, tem como fazer esse tipo de jogada ou não? Da forma em que a gente tem que fazer a aprovação de projetos de dimensionamento com os órgãos estaduais ou federais, a gente não consegue fazer essa jogada não, com essa mistura asfáltica, tá? Na teoria a gente deveria sim, se a gente utilizasse normas que nem da ASTO ou normas alemãs ou europeias, a gente conseguiria fazer isso aqui, mas nas condições brasileiras a gente não consegue. Mas essa é uma mistura que a gente não visa muito a redução de espessura não, a gente visa mais o quê? Que seja mais durável, tá? E que seja mais segura para o usuário também, tá? Porque se aí, por exemplo, beleza, é mais caro, eu quero chegar no mesmo preço uma mistura convencional, vou reduzir 30%, é mais 30% mais cara utilizar 30% menos de espessura. Mas aí eu chego num empate técnico também, né? Então aí, para que eu vou utilizar uma mistura melhor se vai ficar na mesma condição? Assim, dependendo da situação, não teria muito benefício. Tá? Com relação ao agregado, a diferença? De preferência, a gente tenta tem umas peneiras um pouquinho diferentes que a gente tem que utilizar, tá? Então, assim, a qualidade do agregado aqui no estado de São Paulo tem muita pedra basáltica, nós temos aqui mais granito. Existem resistências e até... Tem uma imagem aqui de um granito, na próxima fotografia que eu tenho, essas são imagens de livro, tá? Mas eu tenho uma real. A gente tem utilizado, o problema do basalto que a gente tem é que ele fica muito lamelar, né? Então aí a gente precisa passar por um processo de rebritagem por um britador cônico, VSI, para melhorar esse formato. De preferência tem que ser o mais cúbico possível. Então a gente tem um ensaio da ABNT que é feito, que é chamado de índice de forma, que a gente mede todas as dimensões com o paquímetro mesmo e calcula o índice de forma. Então tem que ser o mais cúbico possível de acordo com essa especificação daquela norma. Não me lembro a numeração agora, tá? Mas tem isso na ABNT, o índice de forma. E outra, a gente de preferência tenta trabalhar também com uma abrasão Los Angeles inferior a 30%. Tá? Por quê? Porque como eu vou ter o contato grão a grão, o agregado tem que ser mais resistente, tem que ser mais durável também. Ok? Quando a gente tem um agregado que é cúbico, normalmente a abrasão Los Angeles passa também. Porque o que acontece no ensaio da abrasão Los Angeles, o que quebra é mais esse agregado mais em formato mais lamelar, mais elongado, né? Isso também, pessoal, é interessante, reduz o ruído, tá? Poxa, a gente não está conseguindo nem concluir nossa malha básica no Brasil, a gente está falando em ruído. Isso seria secundário, né? Sim, seria secundário. Mas esse ano, por exemplo, já em São Paulo tiveram 2 concessões licitadas que dentro dos parâmetros da concessão já se falava de ruído. São as 2 primeiras no Brasil que já falam desse aspecto, que antes era omitido no Brasil. Então, a gente tem que começar a olhar isso aqui também, que é o conforto, principalmente quando a gente olha áreas urbanas. Por isso que a gente tem utilizado esse tipo de mistura também em marginais, que normalmente a gente tem população em volta das marginais, a gente tem que dar um maior conforto. Tá? Aí entra outra questão, pessoal. A gente precisa, além de utilizar mais capa, essa mistura precisa também de utilizar fibras de celulose. Por quê? Normalmente essa mistura tem de meio a 1% a mais de capa. E pelo fato de eu ter graúdo e diretamente fino, o que acontece? Essa mistura ao longo do transporte
corre o risco de que o asfalto corra para o fundo do caminhão. Tá? Principalmente se é um cap convencional. Com o cap polímero, com o cap borracha, há um risco menor. Tá? Mas com o cap convencional esse risco. Então eles criaram, na Alemanha, fibras. É papel isso aqui, pessoal. Tá? Fibra de celulose. Que é colocada junto na mistura asfáltica, e a única função que eles têm é de reter o cap, reter o asfalto para que ele não escorra. Ok? Não vai ter outra função a não ser essa aí. Não colabora com mais nada. Tá? Isso faz também com que não qualquer usina consiga produzir uma mistura assim. Apesar que a gente já tem feito uma coisa até manual, pessoal. Que isso vai normalmente em torno de 0,4% em função do volume total. Então aí, durante a usinagem, a gente coloca até, às vezes, quando não tem a usina adaptada, coloca um cara lá, já tem feito assim, a adaptação de uma lâmpada, por exemplo. Aí quando acende a lâmpada, o cara tem que colocar um saco de tal peso, por exemplo. Tá? Bem tupiniquim mesmo, mas tem funcionado bem também. O ideal é lógico, tem algumas usinas que já vêm próprias, inclusive as usinas da Ciber, que são fabricadas aqui no Brasil, já vêm próprias com um suplemento para poder fazer a incorporação automática das fibras. Tá? Então é uma coisa também que já tem sido considerada na fabricação de equipamentos nacionais. Tá? E também eu posso utilizar, como eu falei, os polímeros e a borracha para fabricar essa SMA, essa mistura de SMA. Esse é um caso real, pessoal. Aqui é granito, tá? Na região de São Paulo, Rio é tudo granito. Quando você vem um pouco mais de São Paulo, aqui para a região do Paraná, aí é mais basalto. Isso. Mas esse é um granito, vejam que ele é bem cúbico, né? Essa é a imagem bem logo depois que foi executado aqui, ó. Isso é na região de São José dos Campos. Então é uma mistura muito suave, pessoal. A primeira aplicação de SMA no Brasil foi no ano 2000 e foi na curva de Ayrton Senna, lá no Autódromo Interlagos, tá? Porque era uma curva que tem uma inclinação muito elevada e em dias de chuva a chuva corria e muito na superfície e colocava em risco os carros de Fórmula 1. Então lá foi projetada essa mistura asfáltica para que melhorasse a drenagem superficial do pavimento, e funcionou muito bem. Depois disso, não foi só a curva, senão que o inteiro hoje é feito com mistura asfáltica desse mesmo. Aqui eu coloquei essa como uma curiosidade, pessoal. A gente tem começado a estudar essa mistura asfáltica. Ainda não tem sido aplicada no Brasil, então o estudo que a gente tem ainda é laboratorial. A gente está analisando para avaliar se é possível a gente começar a utilizar, que é incorporar fibras, certo? No concreto asfáltico. O uso de fibras no concreto, de cimento Portland, é mais comum, né? A gente isso tem ouvido falar há muito tempo já, né? Na mistura asfáltica é um pouco mais recente, tá? Essas fibras no mundo inteiro têm em torno de 10 anos da primeira aplicação. São fibras de altíssima resistência. Quando elas são misturadas com asfalto, elas se desintegram em certa forma, mas chegam a gerar aí umas interligações entre os agregados mais finos. Dá para chegar aqui, né, na espátula, como ficaria a fibra. Então, elas são bastante utilizadas para tentar melhorar o comportamento do trincamento. Então, quando começa a surgir uma fissura, a trinca tenta segurar aquela fissura para que ela não evolua. Tá? Esse é o conceito. Mas, como eu falei, ainda no Brasil a gente não tem aplicações, mas a gente está avaliando se é possível utilizar, tá? Principalmente pelo custo-benefício, né? A gente está nessa avaliação. Falando um pouquinho sobre sobre os revestimentos delgados, escolhi para falar com vocês aqui o micro revestimento asfáltico a frio. Não sei se vocês já têm ouvido falar alguma coisa a respeito. Quando a gente colocou aquele primeiro gráfico lá, a gente falou que tem misturas asfálticas quentes, misturas asfálticas mornas, que a gente falou depois, e as misturas que podem ser aplicadas a frio. As misturas asfálticas a frio, então, utilizam não o ligante asfáltico convencional, mas as emulsões asfálticas, né, pessoal? Que permitem que eu possa misturar os agregados em temperatura ambiente, tá? Isso tem sido utilizado de várias formas, e uma forma que tem ganhado muito espaço no mercado nacional
é o emprego de o micro revestimento a frio, tá? Então é uma mistura asfáltica bem delgada, em torno aí de 8 milímetros apenas, pessoal, tá? Que a função principal é a de impermeabilizar o pavimento. Então, quando o pavimento começa a surgir com algumas pequenas trincas, sem ter um problema muito sério estrutural de camadas mais inferiores, a gente pode utilizar esses micro revestimentos para rejuvenescer a mistura asfáltica, tá? O revestimento asfáltico e impermeabilizar. Além de que também com essa mistura eu crio uma melhor aderência dos pneus com um pavimento que já pode estar deteriorado e muito polido, tá? Os agregados vão ficando polidos pelo atrito do pneu, e com uma mistura asfáltica desse tipo a gente restaura essa aderência do pneu com o pavimento. Então, esse micro revestimento a frio, ele é feito com uma usina móvel, tá? Um caminhão, no qual a gente transporta o agregado, que é um agregado muito fino, e a emulsão asfáltica. Mas na verdade essa emulsão asfáltica, como eu coloquei aqui, pessoal, é uma emulsão asfáltica com polímero, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do polímero, um pouquinho mais para frente. O agregado que é utilizado é pedrisco e pó de pedra, então é um agregado muito fino. Se utiliza também filler, cimento, que pode ser cimento Portland ou cal hidratada, tá? Dentro da emulsão aqui a gente coloca um aditivo que vai controlar a ruptura. O que é a ruptura, pessoal? A emulsão asfáltica é uma combinação de asfalto e água, né? E a ruptura é o quê? Quando a água começa a evaporar, tá? Então a gente coloca um aditivo para estabelecer o tempo que eu quero que essa ruptura, que essa evaporação da água comece a suceder, tá? Quando ela pode se iniciar. E também a gente coloca um pouco de água para melhorar a trabalhabilidade do conjunto. No DENIT se tem 3 faixas possíveis, 3 faixas granulométricas que eu posso utilizar. Uma faixa fina, que é chamada de faixa 1, faixa 2, média, faixa 3, grossa, tá? Essa primeira, como eu coloquei aqui, ó, é mais para um meio urbano. A faixa 2 para rodovias de tráfego leve e a faixa 3 para rodovias de tráfego pesado. Ok? Quando a gente trabalha com essa aqui, a gente obtém mais ou menos 8 milímetros, tá? 8 a 10 milímetros. Dessa aqui, de 12 a 15 milímetros, e essa aqui de 15 a 18 milímetros aproximadamente. Ok? Se vocês procuram na internet, essas 3 faixas na verdade foram copiadas de uma organização internacional que é chamada de revestimentos delgados, que tem inclusive, se vocês procuram, depois eu posso passar para quem tiver interesse, tem até seminários em inglês gratuitos que vocês podem assistir para entender um pouco melhor sobre esse tipo de misturas asfálticas, tá? Então tem mini cursos inclusive bem interessantes para... E eles até emitem certificado. Se você assiste e responde algumas perguntas, eles até criam um certificado e mandam para o seu e-mail. Bem interessante. Normalmente, pessoal, o aditivo que a gente tem utilizado nas misturas asfálticas desse tipo, no micro revestimento a frio, permite a liberação em 2 horas ao tráfego, tá? Então, depois que a gente executa lá na pista, a gente pode liberar ao tráfego 2 horas depois, sempre e quando o dia seja de calor, pessoal, tá? Porque para a evaporação da água a gente precisa de temperatura. Então a gente tem evitado de fazer isso quando a temperatura está abaixo de 18 graus aproximadamente. Esse tem sido um limitante, mas é um limitante aqui no Brasil, tá? Por quê? Alguém falou ali, né? Mão de obra. Porque o aditivo eu poderia regular ele aqui mesmo, no próprio caminhão, mas isso não é feito assim no Brasil, tá? Aqui normalmente a distribuidora Petrobras já manda a mistura asfáltica com o aditivo pronto,
a emulsão asfáltica com aditivo pronto. Se a gente vai nos Estados Unidos, na Alemanha, o cara tem aqui o aditivo, ele tem um sensor de temperatura e ele consegue regular esse aditivo de acordo com a temperatura ambiente para regular também a cura, a ruptura. Tá? Mas a gente não tem utilizado dessa forma, apesar que o equipamento que a gente tem no Brasil também tem essa facilidade, tá? Também tem essa possibilidade de utilizar dessa forma. Agora, todos os componentes são muito importantes e muito dependentes aqui, mais que em outras misturas asfálticas convencionais, pessoal. O agregado, a emulsão e a aplicação tem que rodar perfeitamente, porque é uma mistura delgada, então qualquer erro pequeno vai deixar um erro muito notório na mistura asfáltica, no revestimento delgado final. Isso que vai garantir, então, que se os três estão de acordo, a gente vai obter um produto bem durável. Ok? Normalmente a gente faz, aí Tadeu pode falar que é de fiscalização, né? A parte de controle é fundamental, não só nisso, como em qualquer aplicação de qualquer obra, né? Que a gente fala, não só na infraestrutura, mas em qualquer obra. Então, ensaios rotineiros são necessários para a gente verificar a granulometria, para verificar o teor da emulsão que está sendo utilizado, tá? Se é mais propício utilizar cal ou utilizar cimento para aquele agregado que a gente está trabalhando, tá? E para isso também a gente precisa sempre que ter uma equipe especializada. O caminhão usina tem que estar bem calibrado, tá, pessoal? Bem calibrado o quê? Ele consegue fazer em torno de 10 km por dia, pessoal. Então, para isso, ele tem que estar muito bem regulado a velocidade de andamento com a velocidade aqui de agitação dos materiais e espalhamento dos materiais, para aplicar a taxa adequada. Se eu não tenho essa calibração, vou ter um excesso ou uma falta de emulsão que vai causar também problemas após a liberação do tráfego. Tá? Os dosadores têm que estar bem aferidos, assim como as caixas espalhadoras que estão acopladas aqui à parte traseira, que é as que garantem esse espalhamento uniforme na superfície do pavimento. Essa é uma vista, pessoal. Vejam em que condições seria interessante utilizar um micro revestimento a frio. Tem um pavimento deteriorado, né? Mas ele está íntegro, concordam? Uma rodovia de baixo volume de tráfego, certo? Mas que o ligante asfáltico está muito oxidado pela radiação ultravioleta, pela chuva, os agregados estão começando a ficar polidos, mas eu não tenho trincamento, por exemplo. Então é uma situação ideal para quê? Para rejuvenescer esse campo utilizando apenas um revestimento delgado. No caso, um microfrio, que a gente chama. Então isso tem sido muito utilizado em vias urbanas, mas em vias de alto volume de tráfego, pessoal, a gente também tem utilizado. E tem funcionado muito bem quando a gente utiliza aquela faixa mais grossa. Tá? Principalmente para impermeabilizar o pavimento. Quando a gente fala em conservação, a gente dá muito foco à drenagem, né? Então a gente evita que aconteça a infiltração de umidade nas camadas inferiores do pavimento. Bem, outro assunto que a gente definiu aí para falar com vocês foi o emprego de asfaltos modificados por polímeros, tá? O emprego desse material no Brasil tem começado lá pelo ano 95, 96 aproximadamente, por vários motivos, né? O que motivou isso no mundo, na verdade, a ser incorporado no cimento asfáltico de petróleo? Cada vez mais o processo de obtenção de gasolina e outros elementos do petróleo, diesel, querosene, nafta, óleos pesados, óleos leves, cada vez mais a indústria petrolífera tem conseguido tirar mais do petróleo, deixando cada vez mais um asfalto com qualidade cada vez inferior, tá? Além disso, as condições do tráfego têm se incrementado.
E o asfalto por si só, ele não atende a todas as necessidades que a gente tem. Tá? Em climas muito frios, o que acontece? A retração do asfalto. Assim como acontece retração no concreto, também acontece retração no concreto asfáltico. Então, isso tem sido gerado por quê? Pelo envelhecimento precoce do asfalto, por exemplo. Pelo sol, novamente falando, que a gente falou agora há pouco. Então, eles avaliaram que, introduzindo alguns modificadores, poderiam melhorar esse comportamento. E um dos modificadores foi o polímero. Tá? Para melhorar cada vez um cap de menor qualidade. Esses polímeros modificam, então, o asfalto, tá? E melhoram uma série de parâmetros que são do nosso interesse. Quando a gente fala em asfalto, a gente tem um dos ensaios que a gente fala que caracteriza o asfalto é o ponto de amolecimento, tá? Que consiste em que o asfalto ele é um material termosensível, né, pessoal? Tanto que é por isso que a gente aquece ele para poder produzir mistura asfáltica. Agora, acontece que quando a gente começa a aquecer ele passa de um estado semissólido para um estado viscoso, tá? Que é justamente onde acontece a deformação permanente, certo? Isso acontece aí em temperaturas que oscilam de 50 a 60 graus. Quando a gente incorpora o polímero no asfalto, a gente consegue elevar essa temperatura, tá? Então, ele passa a resistir melhor essas temperaturas altas. O que é interessante para climas mais quentes. Mas não só para climas mais quentes. Quando a gente está colocando o polímero no asfalto, o polímero tem uma elasticidade melhor, certo? Isso também melhora em clima frio, porque assim, quando a gente tem aquela retração por climas muito frios, ele consegue retrair, e quando passa o clima frio, consegue retornar. Até certo grau, é lógico, né? Mas se a gente pensar naquelas tensões originadas por esse gradiente térmico, o polímero consegue atender com uma boa, com um bom desempenho. Ok? Além disso, quando a gente coloca esse polímero no asfalto, o potencial de envelhecimento do asfalto é reduzido, tá? Oxidação pelo raio ultravioleta, pelo calor também acontece em menor grau. E também é menos suscetível a solvente, ao ataque de solvente de petróleo. Principalmente em praças de pedágio, por exemplo, em áreas de estacionamento, que é onde os caminhões param e começam a vazar óleos ou outros combustíveis, aí o material fica mais resistente a se degradar por causa do contato com esse tipo de solventes. Aí a gente tem uma normativa nacional, pessoal. Fica um pouco pequena essa tabela, mas quando a gente fala do CAP convencional, qual é o CAP convencional que a gente conhece? O 50-70, né? O 50-70 é porque ele tem uma penetração de 50 a 70 décimos de milímetro, certo? No caso dos polímeros, a gente tem uma especificação diferente. A gente chama ele de 55-75-E, porque o polímero é elastomérico, tá? Tem vários tipos de polímero. O que mais utilizado no Brasil é o elastomérico, por isso a gente tem aqui o tipo E. Mas o que quer dizer esse número? 55. Esse número 55 se refere aqui, ó, aquele ponto de amolecimento que eu falava. O ponto de amolecimento indica a transição do asfalto de um estado semissólido a um estado viscoso. Quer dizer que a partir de 55 graus do pavimento, ele vai começar a ser mais um líquido viscoso. Aí eu pergunto para vocês, quanto vocês acham que chega o pavimento no verão aqui? Quanto é a temperatura ambiente? 40. O pavimento mais ou menos chega a uma temperatura do dobro menos 10 graus. Então a gente está falando de uns 35
40 graus, a gente está falando de aproximadamente 70 graus a temperatura do pavimento. E a gente está falando aqui do quê? 55 graus, né? E aqui a gente está falando de um asfalto com polímero ainda, pessoal. Se a gente fala do asfalto 50, 70, sabe quanto é o ponto de amolecimento? 46 graus. E o asfalto que utilizam, 95% das rodovias utilizam 50 e 70 no Brasil. E daí a gente se pergunta por que as rodovias deformam, né? Porque a gente utiliza um cap que não é propício para a maioria dos climas que a gente tem no Brasil. Tá? Mesmo o polímero, esse que é o mais simples, quase que não atende, né? 55 graus. O mais utilizado é o 6085, que tem 60 graus aqui. Tá? E esse é o de melhor qualidade, 6590. O que é o segundo número, 758590? Ele se refere a um ensaio que se chama de recuperação elástica. Consiste em eu pegar o asfalto e fazer um esticamento do asfalto, soltar a carga e ver quanto ele recupera o seu formato inicial. Então, aqui recupera 75%, 85%, 90%. Ok? Então, esses são os asfaltos polímeros. Quando eu falei do micro revestimento a frio, é uma emulsão asfáltica que tem polímero, pessoal. Tá? Isso que é legal porque ele dá uma boa flexibilidade no pavimento também, tá? Para acompanhar qualquer deformação que possa acontecer com o passo do tráfego. Boa noite. Tá. E aí, pessoal? Tem ouvido falar do asfalto borracha? Alguém tem acompanhado alguma notícia falando de asfalto borracha aqui no estado? Se o pessoal está utilizando, alguma coisa assim? Bastante São Paulo, né? Rodovias ali. Saiu uma notícia recente, né? No grupo com rodovias. Falando sobre o emprego do asfalto borracha, né? Isso eu dava um emprego, um empregozinho recente lá para o asfalto borracha, não ali. Aqui? Não, é em São Paulo mesmo. São Paulo, né? Acho que sim, né? Também. O asfalto borracha é um assunto que vem sendo estudado desde os anos 60, pessoal, nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, a primeira aplicação é mais ou menos do ano 2000. Consiste no quê? Em pegar a borracha, os pneus descartados e tirar desses pneus a borracha, né? Porque o pneu é constituído de quê? Não é só borracha, né? Ele tem... O que tem, pessoal? Tem o aço também, né? E tem nylon também. Você tem as bandas que são de nylon. Então, tem fábricas específicas, tá? Coletoras de pneus que fazem essa divisão. E pegam a borracha, trituram ela até ter dimensões adequadas para incorporar na mistura asfáltica. Tá? Tem duas formas de a gente fazer isso aí. Uma que é chamada de via seca, tá? Que é utilizar essa borracha como se fosse mais um agregado na mistura, como se fosse um filler, um fino dentro da mistura da composição granulométrica. Isso não tem sido muito utilizado no Brasil, tá? Lá fora tem, mas também não é tanto. A forma que é mais utilizada é pela via úmida, que é como se fosse também um modificador do asfalto. Então, assim como eu tenho um polímero, certo? Que a gente mostrou na imagem anterior, eu vou utilizar esse, vira um pó praticamente essa borracha, e a gente coloca esse pó de borracha no asfalto, numa fábrica de asfalto, e depois leva para numa usina produzir uma mistura asfáltica e fazer finalmente a aplicação. Se a gente ver aqui, veja um cap convencional, certo? E veja um cap no qual já foi introduzido a borracha. Aí eu falo para vocês, normalmente o pessoal fala é uma aplicação ecológica, né? É o asfalto ecológico, né? Eu prefiro não chamar dessa forma, pessoal. Tá? A gente tem que ser um pouco crítico no momento em que vendem as notícias pra gente, né? É um asfalto, sim,
que tem a vantagem de utilizar resíduos, mas até que ponto ele é ecológico? Aqui, a viscosidade que me eleva o fato de eu colocar uma borracha faz com que esse asfalto que é usinado a 150 graus, eu tenha que usinar ele a 190 graus aproximadamente. Então isso significa o quê? Consumo maior de combustível, emissão maior de poluentes no meio ambiente, mas ainda quando a gente tem borracha aqui no meio, isso causa uma fumaceira danada, pessoal. Tá? Agora isso não tira também a validade dele. Mas até que ponto? Não sei se é ecológico. Talvez o fato de utilizar a borracha compense o fato de ter tanta fumaça, né? Vamos dizer assim, tanto fumo jogado no meio ambiente. Mas mesmo assim, não há estudos ainda que mostrem esse balanço, tá? Mas enquanto isso não surja, vamos chamar ele simplesmente um asfalto que faz reutilização de resíduos de borracha. Além disso, além de ter essa vantagem de utilizar um resíduo, ele tem a vantagem de, por ser mais viscoso, de ter uma película envolvendo os agregados de maior espessura. Isso é interessante para a gente ter uma maior resistência à fadiga. É uma mistura asfáltica mais flexível, tá? Então resiste melhor às deformações que possam acontecer pela ação do tráfego sem causar trincamento, tá? O trincamento acontece milhões de ciclos depois, vamos dizer assim, de aplicado o eixo padrão, tá? Qual outra vantagem? Quando eu coloco o pneu aqui, a borracha moída, assim como acontece no polímero, eu aumento a temperatura em que eu tenho aquele amolecimento. Então, por causa disso, também ele é melhor para resistir à formação de trilhas de roda, melhor para resistir à formação permanente. A propagação das trincas também. Às vezes a gente tem um pavimento deteriorado, com trincas, quando a gente coloca o asfalto borracha em cima dele, ele retarda um pouco mais a propagação da trinca no novo revestimento asfáltico que a gente constrói em cima do pavimento deteriorado. Por outro lado, como a espessura de filme maior, ele tem uma adesão melhor aos agregados, tá? Às vezes a gente tem esse problema, né? Agregados que não têm boa aderência com o asfalto, certo? São asfaltos hidrófugos, são agregados hidrófugos, certo? Então, nesse caso a gente tem que trabalhar com algo aditivo, né? Quando a gente tem asfalto borracha, por exemplo, a melhor aderência desse asfalto borracha nos agregados pode dispensar o uso de um aditivo, tá? E aí tudo isso leva a que eu tenha um asfalto com uma mistura asfáltica com maior durabilidade, ok? No Brasil a gente tem duas especificações para asfalto borracha: o asfalto borracha 8 e o asfalto borracha 22, tá? Aqui se refere ao mínimo de 8% de borracha na composição, mínimo de 22% de borracha na composição, tá? Normalmente no Brasil o que se tem é o AB8, tá? É o mais utilizado, com um teor aí de 12 a 14% de borracha na composição, tá? Isso tem feito também que o consumo de pneus tenha crescido, de pneus inservíveis, né? Tenha sido bem disposto, porque a gente melhora o destino final desses resíduos, né? Que são muito ruins para o meio ambiente, tá? E se tem uma melhoria geral, tanto do ponto de amolecimento como do recuperação elástica. Quando a gente faz essa recuperação elástica, pessoal, aqui, se a gente faz isso num asfalto convencional, um 50-70, aqui é zero, tá, pessoal? O asfalto não retorna, ele é viscoso, ou retorna muito pouco, não chega a 10%, ok? Só que não é qualquer usina também que pode fazer esse tipo de mistura asfáltica. Preciso de usinas com misturadores muito potentes e modernos, tá? Que façam uma boa homogeneização
dos agregados e o ligante asfáltico, tá? De preferência, a usina deve trabalhar com tanques verticais de armazenamento do CAP, tá? Usualmente, isso é pouquíssimas usinas no Brasil tem, a maioria são tanques horizontais, que tem aqui, certo? E indispensável, pessoal, se eu vou trabalhar com asfalto polímero ou com asfalto borracha, os tanques têm que ter agitadores. Por quê? Há uma segregação do polímero, há uma segregação da borracha. Quando a gente estoca em temperaturas elevadas, o polímero tem densidade inferior ao asfalto, então tende a flutuar, a subir. E a borracha é o contrário. Ele tem densidade maior que o asfalto, então tende a cair. Isso tem gerado em várias obras no Brasil sérios problemas, pessoal, de dezenas de quilômetros até centos de quilômetros, pela falta de utilizar usinas bem adaptadas para esse tipo de materiais, tá? Aí tem um caso, quando eu falei de mistura asfáltica morna, pessoal, falei que poderia ser utilizado com qualquer CAP, né? Então a gente tem feito muito o asfalto borracha morno. Assim, então eu falei que a gente teria que utilizar asfalto borracha a 190 graus, a gente tem feito asfalto borracha a 150 graus. Tá? E a sua aplicação, compactação, veja quanto está marcando aqui. Ó. Logo após que passou aqui o rolo compactado. 135, 140 graus. Tá? Aí sim, aí que eu falo, talvez um asfalto borracha morno possa ser chamado de um asfalto ecológico, né? Porque a temperatura é um pouco mais amena e eu estou fazendo uso de um resíduo. Só que esses asfaltos modificados, mostrei nas normativas nacionais, são utilizados ensaios que são muito empíricos. Então, lá fora, nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul, alguns países da Europa, têm aderido a uma metodologia chamada de super pave, pessoal. Não sei se alguém já ouviu falar. Quer dizer Superior Performance Pavements, tá? Foi um grande projeto de pesquisa iniciado no final da década de 80 e início da década de 90, aprovado inclusive pelo Congresso americano, que chegou a uma série de modificações das especificações que eram utilizadas nos Estados Unidos. Porque os americanos viram na década de 80 que os pavimentos estavam se deteriorando muito rapidamente. Então eles atribuíram muito a esses problemas à forma em que eles caracterizavam os ligantes asfálticos, os agregados, da forma que eles faziam dosagem de misturas asfálticas, da forma que controlavam a execução de obras. Então eles fizeram uma revolução e falaram, bom, vamos a racionalizar a forma em que a gente faz esses ensaios. E criaram uma série de ensaios para ligantes, para dosagem e para ensaios e modelos de previsão de desempenho de concreto asfáltico sem água quente. Então, com relação aos asfaltos modificados, criaram uma nova especificação de ligantes asfálticos. Antes eles se baseavam, que nem a gente, em penetração, por exemplo. Falavam também o CAP 3045, CAP 5070, se baseavam também na viscosidade do CAP, tá? Mas, vamos pensar, aqui esse ensaio de penetração, que é o que me diz se ele penetra essa agulha, 50, 70 milímetros, décimos de milímetros, na temperatura de 25 graus, certo? Esse é o ponto de amolecimento determinado no ensaio da anel e bola, certo? O cara que inventou isso aqui, a mulher dele era costureira, pessoal. E é mesmo, é sério. Aí ele pegou a agulha da máquina de costurar e ele falou, vamos utilizar essa agulha, isso no início do século XX. E o tempo em que essa agulha penetrar o asfalto vai ser a penetração do asfalto. E aí ele pegou o dedal, que é esse anel que tem aqui, encheu ele de asfalto e colocou uma esfera de aço em cima, começou a aquecer esse banho-maria e falou, bom, o tempo em que leva em cair essa esfera de aço, conforme eu vou aquecendo
o banho-maria vai ser o ponto de amolecimento. Então, de onde ele tirou isso aí? Da cabeça dele. Tá? Mas eles foram vendo que, até certo grau, atendia 100 anos atrás, pessoal. Tá? Quando não se tinha outro recurso. Tá? Quando a gente tinha que padronizar de alguma forma a produção do asfalto. Tá? Mas pensem, aqui o ensaio é feito a 25 graus. Aqui a temperatura, a gente falou que o asfalto mais ou menos fica 60, 70 graus, né? Então, o que me diz uma agulha penetrando aqui a 25 graus com relação a como ele vai se comportar a 60 graus? Pouca coisa, né? Tudo bem para fazer uma caracterização, mas se eu quero saber como ele vai se comportar, me diz muito pouco. Até esse aqui pode ser um pouquinho mais, né? Porque me diz como ele vai se amolecendo com a temperatura. Então eles viram que às vezes os capes que se encontravam com a mesma penetração, com o mesmo ponto de amolecimento, tinham um comportamento completamente diferente na pista. E aí? É o mesmo cap, esse ensaio está dando a mesma coisa, mas olha, esse pavimento durou, esse pavimento não durou. E aí? Eles quebraram a cabeça e não sabiam como resolver esse problema. Então eles começaram a desenvolver nesse programa Super Pave novos ensaios que pudessem prever já em laboratório como se comportariam esses materiais na pista. Esse ensaio que eu falei anteriormente, o retorno elástico, que a gente molda uma gravatinha de asfalto, estica isso aqui, corta e solta e vê quanto isso recupera. E aí eu meço o retorno elástico. Mas também isso é feito aqui num banho que está a 25 graus, uma única temperatura, não me diz muito. Então, o principal problema que a gente tem em pavimentos é o trincamento térmico, que eu falei para vocês. A temperatura que isso acontece é quando tem menos de 10 graus Celsius. Trincamento por fadiga, de 20 a 30 graus aproximadamente. Bom, aí tudo bem, né? Aí até os ensaios que a gente está falando são aproximados. E deformação permanente, 50 graus. Então aí está longe da temperatura que eu estou testando em laboratório. Então eles pensaram em algum ensaio que pudesse ser executado para simular melhor isso aí, já em laboratório. Aí o que eles desenvolveram? Um equipamento mais sofisticado que é chamado de reômetro de cisalhamento dinâmico. Tá? Na verdade não foi desenvolvido para o asfalto, pessoal. Esse é um equipamento que é utilizado na indústria geral. Consiste em medir o quê? A viscosidade, o comportamento reológico que o asfalto tem. Tá? Então eu utilizo apenas uma pequena amostra, vejam o tanto que eu utilizo, uma moedinha de asfalto. Eu coloco aqui entre duas placas de aço e eu aplico um torque. Aplicando o quê? Cisalhamento. Por que cisalhamento? Por que eles pensaram em testar por cisalhamento? Porque eles pensaram que o asfalto, a mistura asfáltica, ele se encontra envolvendo os agregados, né? Então pensem que isso são agregados. Quando um caminhão passa aplicando uma carga, o que acontece? Esses agregados tentam se deslocar. O que tem entre eles? Uma película de asfalto, né? Que está sendo submetido então a quê? A cisalhamento. Então eles criaram uma configuração de ensaio propícia para avaliar sobre uma mesma condição de carregamento o asfalto em laboratório, conforme acontece na pista. E isso tem sido utilizado. O legal também desse ensaio é que eu consigo utilizar temperaturas aqui que variam de 0 graus até 100 graus. Tá? E também várias taxas de carregamento. Posso simular um caminhão andando a 10 km por hora ou um caminhão andando a 100 km por hora, de acordo com a frequência de carga que eu aplico. Então é um ensaio que me diz muito mais com relação ao ligante asfáltico já no laboratório. E aí eles criaram o que eles chamam de PG.
Tá? Em vez de chamar então um CAP 50-70 em função da penetração, não, eu vou criar uma classificação que me diz o quê? A máxima temperatura e a mínima temperatura com que esse asfalto pode apresentar um bom comportamento. Então aí o que eu faço? Vou construir uma rodovia nessa região que tem uma temperatura que varia de 70 a menos 20 graus. Então eu vou utilizar, não esse aqui, né? Porque esse vai até 64. Vou escolher um asfalto que possa se comportar bem a temperaturas maiores. Tá? Hoje isso, pessoal, esse ano começou a ser tratado no Instituto Brasileiro do Petróleo. Tá? Então a ideia, isso vai significar muita luta interna entre os produtores, que é a Petrobras, e os consumidores, que são as agências rodoviárias, as concessionárias, porque a gente, que é consumidor, a gente tenta partir para isso aqui, porque isso significa um maior controle de qualidade na produção de quem produz e quem importa asfalto no Brasil. Ok? Mas eu acho ainda aqui uns 2 ou 3 anos para a gente atingir isso aí, se tudo correr normalmente. Tá? Porque a norma começou a ser tratada esse ano. E aí você tem uma série de ligantes asfálticos. Então vejam que eu tenho uma gama de asfalto muito maior, né? Essa gama aqui, ó, que está com verdinho aqui, ó, é concedida com asfaltos com petróleos comuns. Esses outros aqui, em amarelo, com uma temperatura maior e temperatura inferior, aqui também atingir temperaturas negativas bem baixas é muito complicado, mas os canadenses, por exemplo, os europeus, eles precisam de asfalto desse tipo, porque senão eles têm aquela retração térmica, eles trincam transversalmente. Eles precisam de petróleos de melhor qualidade, tá? Petróleo venezuelano, por exemplo, que é um petróleo muito bom, considerado o melhor do mundo para a fabricação de asfalto. E esses outros aqui com temperaturas mais elevadas somente é conseguido com modificadores, então utilizar polímeros ou outros agentes externos, não só petróleo. Tá? Normalmente, aí, se vocês notam, essa classificação vai de 6 em 6 graus. Tá? Isso foi o que eles definiram. Outro assunto que a gente vai falar um pouquinho é sobre alguns sistemas de antirreflexão de trincas. As trincas surgem no pavimento por diversas causas, pessoal. Por fadiga, por excesso de carga, por um mau dimensionamento, por um crescimento excessivo do tráfego, por retração da camada cimentada que eu posso ter aqui na base do pavimento, algumas variações térmicas também, como a gente já falou anteriormente. Então, se eu coloco apenas revestimentos asfálticos em cima, não vai ser suficiente para retardar essa reflexão. O que vai acontecer? Se eu coloco um revestimento que nem o micro revestimento delgado, a trinca vai aparecer logo um pouco tempo depois da aplicação. Então, tem algumas alternativas que têm sido utilizadas no Brasil com sucesso e no mundo inteiro, lógico, como é, por exemplo, o emprego de geossintéticos. Quando a gente tem a trinca, a gente tem aqui uma concentração de tensões, tá? Então, quando a gente coloca aqui o geotéxtil, certo? A gente cria uma interface aqui que segura essa trinca e causa uma ampliação dessas tensões em uma área maior, reduzindo assim esse valor dessa tensão para segurar a propagação da trinca na nova camada asfáltica. Então aqui a gente está vendo uma aplicação, por exemplo, do geossintético e a posterior aplicação de uma nova camada asfáltica. Outra alternativa é a aplicação de, aqui é geogrelha, tá? É a aplicação de geogrelhas. Então aqui é geossintético, é um material contínuo, como vocês veem aqui, como se fosse uma manta. E essas aqui são grelhas formadas por fibras de alta resistência à tensão de tração. Tá? Esse tipo de material que tem sido mais utilizado no Brasil. O geossintético não tanto, mas é a geogrelha. Tá?
E normalmente a gente tem utilizado, por exemplo, quando a gente tem que fazer revestimento de pavimento de concreto, que a gente tem aquela junta no concreto, então a gente coloca uma jogrelha para segurar melhor essa possível movimentação de uma placa para outra. Tá? Essas jogrelhas seguram de melhor forma a propagação dessa tensão. E outra forma também é utilizar camadas intermediárias de alívio de tensões, uma tradução do que é o SAMI. Então, antes de fazer o recapeamento, utilizar aqui o SAMI, tá? Para absorver essa tensão da fissura na parte superior. Tá? O que consiste? São basicamente misturas asfálticas com alto teor de polímero, tá? Que funcionam também para dissipar essas tensões produzidas pelo trincamento da camada deteriorada do pavimento. Então tem dois tipos. Uma é chamada de SAM, que é simplesmente quando eu deixo ela exposta, tá? E a SAMI é quando eu faço essa camada de antirreflexão e em cima ainda eu coloco um revestimento asfáltico. No Brasil, uma camada que tem sido bastante utilizada é o tratamento superficial duplo com borracha. Tá? Isso é feito com um caminhão especial que transporta tanto o ligante asfáltico como os agregados. Então ele faz primeiro aqui no pavimento deteriorado, faz um banho com asfalto borracha, bem rico em borracha, tá? Em torno de 25% de borracha tem esse cap, e logo em seguida se faz espalhamento do agregado, e posteriormente vem e se faz essa compactação. Então isso tem sido bastante utilizado para a restauração de pavimentos bem deteriorados, pessoal. Vejam aqui a comparação. Tá? Principalmente quando tem volumes de tráfego mais baixos. Ok? Aqui no caso seria praticamente simplesmente um SAM. Certo? Simplesmente aplicação de camada final sem ter a necessidade de aplicar um revestimento asfáltico superior a ele. Tá? Se tivesse um tráfego superior, possivelmente aí eu poderia utilizar uma camada asfáltica superior sem ter o risco de que tenha a reflexão dessas trincas aqui, tá? Ou que elas surgissem muito tempo depois. O último assunto, pessoal, para a gente falar, a reciclagem de pavimentos. Essa é uma tendência mundial, né? No Brasil também vem sendo utilizada desde os anos 80. Surgiu principalmente na década de 70 com a crise do petróleo e também como uma preocupação mundial na preservação de recursos, né? Então, se a gente pensa, quando a gente começa a restaurar os pavimentos, se gera bastante resíduo que a gente chama de material fresado, né? Principalmente a gente chama esse nome porque é a fresadora que faz a extração desse material deteriorado. Então a gente tem um material que é fresado, né? Inicialmente esse material era descartado, era utilizado em outras aplicações alheias à pavimentação. Mas hoje o pessoal chama até de ouro preto, pessoal. Porque é um material que pode e deve ser utilizado nas novas atividades de restauração e conservação de pavimentos. Tem várias formas de fazer isso hoje, essa reciclagem. Pode ser feito com as recicladoras fazendo esse tratamento in situ, ou levar o material fresado até uma usina e tratar esse material para lançar ele novamente em um novo pavimento. Pode ser feito a frio com as recicladoras, a frio, e tem recicladoras também que fazem esse serviço a quente, mas no Brasil não tem praticamente essa utilização, mas existe também essa aplicação na Europa e nos Estados Unidos. Também essa reciclagem pode ser feita com cimento Portland ou cal hidratada, ou com cimento, emulsão ou espuma de asfalto. Tá? Tem todas essas alternativas para a gente fazer. Quando a gente faz a reciclagem para constituir um novo revestimento asfáltico, a gente pega o material fresado, faz uma combinação com agregados virgens,
coloca um ligante asfáltico que tem agentes rejuvenescedores, esses agentes atuam sobre esse cápico, sobre esse asfalto que é velho, tá? E trazem novamente algumas das suas propriedades para ativar e funcionar novamente no novo revestimento asfáltico. Posso utilizar esses aditivos mornos que a gente falou anteriormente, e com todo esse cuidado a gente pode obter uma mistura asfáltica com uma qualidade similar a uma mistura asfáltica nova, utilizando 100% de recursos naturais novos. Hoje nos Estados Unidos praticamente não se faz mistura sem material fresado, pessoal. O mínimo que se utiliza lá é 20%, tá? E o pessoal alveja trabalhar com 50% até 70% em alguns casos para novo revestimento asfáltico. A outra opção que a gente tem é pegar esse material fresado e utilizar ele como uma nova base estabilizada, não como revestimento, mas como uma base. Aí a gente pega e pode fazer uma combinação de cimento, cimento emulsão, cimento espuma, ou pode ser cal com emulsão, com espuma, enfim, há uma variedade de combinações que a gente pode utilizar para obter um material bem estabilizado para reforçar pavimentos deteriorados, a base de um pavimento deteriorado, tá? Com cimento a gente utiliza para aumentar a capacidade de suporte, tá? O que tem sido muito feito no Brasil é pegar com uma recicladora aqui, certo? Espalhar previamente o cimento, cortar esse pavimento deteriorado, misturar com a base do pavimento, colocar talvez agregado novo, cimento Portland e água. Mais ou menos assim. Eu tenho um pavimento aqui deteriorado, estão vendo? Aí eu vi que eu precisaria colocar um pouco de agregado novo e um pouco de cimento. Então, antes de fazer a fresagem, a gente vem e faz o espalhamento aqui, ó, na superfície do pavimento deteriorado mesmo. Aí logo em seguida vai passar quem? A recicladora aqui, ó, fazendo o corte, atingindo também a base, estão vendo aqui, ó, e misturando todo o material. Então aqui eu tenho o material de base, de fresado, que é o revestimento, cimento, agregado novo. Faço a compactação e aplico um novo revestimento asfáltico. Então é uma técnica que vem sendo utilizada praticamente aqui no sul. Eu sei que todos os estados utilizam, no sudeste também, tá? No Mato Grosso do Sul está sendo utilizado, no Mato Grosso, em Goiás, praticamente em todos os estados, pessoal, com cimento. E também pode ser feito com materiais asfálticos, tá? Então no caso anterior era com cimento, aqui pode ser feito com emulsão asfáltica ou com espuma de asfalto também, tá? Isso pode ser feito in situ, como vocês estão vendo aqui, ó. Na recicladora tem um dispositivo aqui, todo um sistema acoplado. Na recicladora aqui vem e faz injeção aqui de emulsão ou de espuma, faz injeção de água, corta o pavimento deteriorado, corta a base, e aqui nesse volume da recicladora é possível fazer a homogeneização dos materiais, tá? Então aí com a emulsão asfáltica, né, como eu falei anteriormente, a emulsão é uma combinação de água com asfalto ou betume, se faz a fresagem e se obtém um material homogêneo, ok? A espuma de asfalto também é uma técnica um pouco mais recente aqui no Brasil, tá? Foi desenvolvida pelos alemães na África do Sul, tá? A África do Sul é um país que tem muita evolução, pessoal, de técnicas de restauração. E é interessante a gente olhar muito esse país porque tem uma condição econômica muito parecida com a nossa, tá? Muita limitação de recursos, mas eles têm muita pesquisa desenvolvida na procura de alternativas mais econômicas para restaurar pavimentos. E nessa procura, com a ajuda da Alemanha, eles desenvolveram esse material que é chamado de BSM, tá? Tem sido feito algumas experiências. O BSM é um material praticamente novo, pessoal. Se a gente vê numa tabela aqui, ó, a adição de asfalto e a adição de cimento, quando a gente coloca muito cimento, o
que acontece? A gente tem um material fortemente cimentado, praticamente o concreto. Quando a gente coloca muito asfalto, a gente tem o quê? Concreto asfáltico. O BSM está aqui no meio, pessoal, é um limbo, tá? Ele tem um pouco de cimento, ele tem um pouco de asfalto, mas não chega a ter tanto para ser concreto asfáltico, nem chega a ter tanto para ser um material fortemente cimentado. Então é uma mistura de agregado com um pouco de cimento, com um pouco de asfalto. Tem sido feito aqui no Brasil das duas formas, in situ e também em usina, tá? Especificamente aqui na rodovia Ayrton Senna, que também liga saindo de São Paulo sentido do Rio de Janeiro. Lá foi feito no período noturno, tá? Foi levado até uma usina. Vejam todo esse estoque de material fresado, bastante material, né? Aí se fez essa combinação com a espuma de asfalto e cimento, se produziu um material com essa aparência aqui. Se faz o espalhamento na mistura asfáltica. Aqui utilizaram em torno de 30 centímetros de material, tá? Eles tiraram uma base de BGTC, que é uma brita granulada tratada com cimento. Tiraram 20 centímetros desse material, 10 centímetros de revestimento asfáltico e substituíram por tudo isso aí 28 centímetros desse material e apenas 2 centímetros de mistura asfáltica. 2 centímetros. Numa rodovia que tem 200 mil veículos por dia. A primeira aplicação, como vocês estão vendo aqui, ó, foi em novembro de 2018. Está em inglês porque eu peguei diretamente as imagens do site da técnica, tá? Mas eu sou usuário também dessa rodovia, então eu posso falar para vocês que eu acompanho diretamente a evolução dessa técnica. Aqui algumas imagens de 2012. Opa. Certo? E até hoje, que é 2017, 6 anos de aplicação dessa técnica, praticamente não tem nenhum defeito que tenha, que a gente possa enxergar da forma que se encontrava a rodovia inicialmente, que era esse estado aqui, ó. Que era uma coisa assim, ó. Não voltou a surgir problemas desse tipo, tá? Então é uma técnica que tem crescido muito no Brasil. Hoje tem 2 empresas que fazem esse tipo de aplicação. E eu acho que tem uma vantagem sobre o cimento, porque aqui a gente não tem a retração do cimento. Como a gente usa muito pouco cimento, a gente não tem o risco de ter fissuração pela retração do cimento a longo prazo. Ok? Então, pessoal, para concluir, a gente viu que tem bastante técnicas que a gente pode aplicar. É lógico que quando a gente vai selecionar uma ou outra técnica, a gente tem que fazer uma prévia análise da situação, né? Para isso a gente tem que fazer um monitoramento contínuo do pavimento. A gente tem que entender os motivos que levaram à falha que a gente tem no pavimento, os efeitos, identificar que tipos de efeito eu tenho. Tudo isso faz parte do monitoramento e de uma gestão do pavimento, tá? Isso é importante da gente identificar. Qualquer técnica é muito boa, pessoal, mas pode ficar muito ruim se eu não tenho um bom controle tecnológico, tá? De nada adianta trabalhar com o melhor polímero se eu não vou controlar a temperatura, se eu não vou controlar o grau de compactação daquela mistura asfáltica, se eu não vou controlar a granulometria ou o tipo de agregado que eu estou utilizando, tá? Então o controle tecnológico é fundamental para qualquer técnica. E é lógico, a capacitação dos profissionais e técnicos também, tá? Para eles entenderem e terem comprometimento também para fazer a aplicação correta desses materiais e técnicas. Outro assunto que eu acho que é fundamental é a atualização das normas nacionais. O que acontece? O mundo é muito acelerado enquanto ao surgimento de novos materiais, novas técnicas. Aí o que acontece? As nossas normas não são atualizadas nessa velocidade. E aí quando a gente aparece com uma nova técnica e tenta aplicar isso numa rodovia federal, numa rodovia estadual, há um empecilho de que não se encontra, por exemplo, ou no ciclo, né, que é o sistema de custos do DENIT, ou numa norma para aplicação, então eu não posso aplicar esse tipo de técnica.
tá? Normalmente lá fora existe nos Estados Unidos, na Europa, na própria África do Sul, Austrália, existe uma cultura de atualizar as normas a cada 10 anos. Tá? No Brasil, por exemplo, as normas da ABNT têm levado mais ou menos esse tempo. As normas do DENIT têm levado mais tempo para poder ser atualizadas. Usam muitas normas ainda do ano 94, de 79, tem algumas normas que a gente utiliza até hoje. O próprio dimensionamento que a gente tem do DENIT é do ano 60 e pouco, né, pessoal? Tem quase 50 anos. Foi atualizado no ano 80 e de lá para cá as atualizações não têm acontecido no andar da evolução técnica no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter uma flexibilização das agências para poder atualizar essas normas de acordo com a evolução mundial, para a gente poder ter a aplicação desses materiais em maior escala no Brasil. Ok, pessoal? E com isso a gente vai conseguir obter o quê? Maior retorno para a sociedade. Aquilo que eu falei inicialmente, né? A nossa labor, nosso trabalho vai poder ser maior, mais valorizado pelos cidadãos. Não vou falar, esse engenheiro está fazendo de novo, esse todo ano ele vem fazer aqui essa rua, né? Certo? Então, pessoal, agradeço a atenção para vocês. Aí fica meu contato para qualquer dúvida, se vocês querem desenvolver algum assunto específico, fica aí meu e-mail, meu telefone para poder tirar alguma dúvida. Mas aí a gente tem, acho que alguns minutos, né, desse para algum questionamento que vocês tenham para desenvolver. Tá? Obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa pro Luiz, quem tiver interesse. Todo mundo está cansado aí? Fim de dia, né? É muito assunto, né, pessoal? Muito eu assunto. fiz um apanhado geral de um assunto que a gente conversa quase o final de semana inteiro. É. Então, O Luiz é professor de 2 disciplinas do curso e aí tem muito papo para falar sobre essa parte de pavimento, né? isso é só um tópico pequeno até de um dos módulos. Justamente. E é importante, tem coisas que ele falou ali que são super importantes, pessoal. A gente vive num país que é praticamente rodoviário, né? E as rodovias é um custo que nós pagamos, né? Não é um custo, a maioria das rodovias são rodovias do governo, feitas pelo governo, consequentemente feitas com o nosso dinheiro. E todas essas incoerências que foram apresentadas, por exemplo, falta de padronização de normas, são consequência de buracos em rodovias. Quem nunca passou por um buraco aí, né, não furou um pneu, teve algum problema com relação a isso? Então, às vezes a gente, até os técnicos, as pessoas que não são técnicas acham que isso não tem a ver com eles, mas tem, né? Porque nós somos todos usuários dessas vias aí, né? Então, bom, tem que agradecer muito a presença de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da palestra. O Gustavo, ele é o gerente aqui do IPOG de Florianópolis. Eu quero fazer um sorteio, né? Pessoal, boa noite. Como o Edésio falou, meu nome é Gustavo, sou gerente aqui do IPOG. O Edésio é coordenador da especialização de infraestruturas, transportes e rodovias. Esse é um dos nossos professores. Eu creio que aqui tem algum ex-aluno aqui? Bacana. Você foi do curso de gerenciamento de obras, bacana. Creio que tem os dois, né, que já fizeram a especialização com a gente. Creio que deve ter algumas outras. Tem alguém que já está matriculado nessa especialização? Bacana. E para quem não está matriculado na especialização, o curso inicia, a especialização inicia ainda esse semestre. Tem todas as informações, o Paulo Henrique, que deve estar em contato com vocês, está passando todas as informações também da inauguração. A gente está com as últimas vagas disponíveis para essa turma. E eu vou fazer um sorteiozinho aqui de uns kits do IPOG, que tem uma caneca também aqui bem legal para vocês. Só que a listagem eu acho que a consultora levou, então vamos ter que escolher outro critério para fazer a... Posso só falar um negócio? Claro, claro. Pessoal, então, só para concluir sobre o curso aqui, essa é a nossa terceira turma aqui em Florianópolis. A gente tem turmas em 18 estados, né?
Então, o Luiz é um dos professores, ele dá aula aqui e dá aula lá no Acre. Tem uma turma no Acre. E isso para nós está sendo um prazer enorme, assim, porque a gente está conseguindo fazer uma coisa que é bacana, que é equalizar. Né? O mesmo professor, o mesmo conhecimento, a mesma pessoa, uma pessoa que trabalha em São Paulo, que está vindo aqui dar palestra para vocês, está dando aula, vai dar aula aqui no curso aqui, já deu aula aqui 2 vezes. Semana que vem em São Luís. Né? Semana que vem ele vai estar em São Luís, uma turma que a gente tem em São Luís. Então, isso é bacana que o IPOG está fazendo, não só para esse curso, mas para os outros cursos também, que é o poder de equalizar. O Tadeu também viaja bastante aí pelo IPOG também. Então, é isso que a gente queria estar passando, né? A gente está fazendo um curso muito para os alunos. A gente fala muito com os alunos, pede muito para os alunos contribuírem, e eles contribuem, brigam às vezes, né? E hoje a gente está com 97% de satisfação. Então, isso para nós é muito bom. A gente vê um curso que está em vários estados, pessoas totalmente diferentes, a gente tem uma satisfação de 97%, a gente fica muito feliz com isso, assim. E também com a oportunidade de estar trazendo, equalizando um conhecimento que é tão pequeno, né? A gente, pessoal, a maioria é engenheiro civil aí, não vê isso na faculdade, ou vê muito pouco sobre isso, né? Então a gente fica feliz com isso e queria estar passando isso para vocês. Então, um pouco sabe. O curso ele tem essa parte de pavimentos aí que a gente mostrou, mas a gente vai falar de ferrovias, vai falar de rodovias. Outra coisa legal é o TCC que ele tem que fazer, porque aí você consegue desenvolver um assunto que é específico. Aí vocês pedem ajuda para algum dos professores dos 18 módulos, né? E aí, junto com ele, vocês conseguem desenvolver um assunto que é de interesse de vocês, que vocês querem se aperfeiçoar, especializar mais ainda, né? Sim. Acho que isso é bem legal também. A gente tem vários alunos que a gente vai orientando assim ao longo do curso, né? E 70% do curso é rodovia, mas esses outros 30% acaba qualificando os alunos em outros modais. A gente achou importante falar de ferrovia, vir uma pessoa como um profissional bem conceituado na área de ferrovia, um profissional bem conceituado na área de portos, na área de aeroportos também, justamente para trazer para o aluno não só o tema rodovia, que é o principal modal do brasileiro, mas também um pouquinho dos outros modais.